Vamos começar hoje a nossa quinta aula da disciplina, tá? O assunto de hoje é sobre a triagem neonatal, né? Assim, as facilidades que a gente tem para identificar de maneira precoce quais são as patologias que acometem os recém-nascidos, né, ao longo da vida. Então, pesquisaríamos e daríamos um diagnóstico precipitado. E em seguida, esse diagnóstico precipitado traria alguns benefícios, né? A nível de saúde no Brasil, o diagnóstico precoce é o que salva vidas. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de um tratamento bem sucedido, tá? Então, por isso, a gente faz uma triagem neonatal. Nesse programa da triagem neonatal, alguns exames fazem parte desse processo que norteiam ali a carga genética e as possíveis doenças que essa criança tem. Porque nesse primeiro momento da fase neonatal, na maioria das doenças, não existem sintomas. Então, a gente tem que fazer ali uma pesquisa para entender se a criança vai desenvolver ou não alguma patologia, tá? Quais são elas? Qual é o objetivo, né? Promover a detecção precoce, ou seja, trabalhar ali na fase da prevenção. Uma vez que, na população brasileira, a maioria das doenças são assintomáticas ali nessa primeira fase. Então, o objetivo inicial é descobrir de maneira precoce, antes que os sintomas se iniciem, tá? E, consequentemente, permitir aqui uma intervenção clínica mais cedo, precocemente, e, consequentemente, proporciona um tratamento mais adequado e as chances de prognóstico, ou seja, as chances de dar certo, são maiores. Com isso, o que a gente ganha? Diminui a mortalidade, diminui a morbidade e as suas consequências, que na maioria das vezes são irreversíveis, no decorrer ali do desenvolvimento físico e do desenvolvimento intelectual do recém-nascido, né? E esses agravos podem ser ocasionados pela patologia. Então, é como se a gente lutasse contra o tempo e ganhássemos aí um aliado importantíssimo, tá? Nessa atenção, descobrindo, detectando de maneira precoce, agindo o mais rápido possível e, consequentemente, interceptando as principais gravidades, trazendo aí para o paciente uma maior chance de sucesso durante o tratamento. Dentro da triagem neonatal, disponibilizado pelo SUS, hoje nós temos o teste do pezinho, a triagem auditiva, que chamamos de teste da orelhinha, o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho vermelho, para ver se a criança tem catarata congênita, o teste do coraçãozinho e o teste da linguinha, ambos realizados, né, pelo SUS. O teste do pezinho, realizado na unidade hospitalar, quando a criança, por alguma determinação, alguma comorbidade, vai ficar internada. Então, ela está lá na unidade e ela tem mais de 3 dias de nascido, né? Mais 72 horas de nascido. Entre o terceiro e o quinto dia, nós podemos realizar a coleta. Do contrário, o teste do pezinho vai ser realizado no posto de saúde. A triagem auditiva, o teste da orelhinha, deve ser realizado nos primeiros dias de vida, ainda no período intra-hospitalar. Quando não se tem oportunidade da realização desse exame, as crianças são encaminhadas já com dia e hora agendado para o Hospital das Clínicas, onde esse exame é realizado. Fica ali ao lado da sala do agendamento de cirurgias, aquele saguão principal, né, onde as pessoas ficam aguardando ser chamadas. Aí você anda um pouquinho mais, na lateral tem lá o teste da orelhinha, disponibilizado também pelo SUS. No geral, na maioria das vezes, ele é realizado ainda no ambiente intra-hospitalar da maternidade, tanto Bárbara Leodora quanto maternidade do Santa Juliana. Hoje, existem alguns profissionais fazendo esse teste a domicílio, tá? São os fonoaudiólogos. Eles cobram entre 150 a 200 reais, o que depende aí da sua localização. De acordo com a localização, esse valor pode oscilar em até 50 reais. Vai de 150 a 200 reais. Aqui em Rio Branco já tem vários profissionais realizando essa prática. O teste do reflexo vermelho vai ser realizado pelo médico pediatra ou pelo médico neonatologista ainda dentro do ambiente hospitalar.
Quando é observada uma alteração, é solicitada uma avaliação do oftalmologista, tá? E, consequentemente, o oftalmologista vai nortear qual é o tratamento mais eficaz para essa criança. Então, quanto mais rápido ele procura, né, uma avaliação médica de uma medicina mais específica, consequentemente, melhor será a abordagem, né? Será mais eficaz. O teste do coraçãozinho, em que a gente observa os batimentos cardíacos, né, a função ali cardíaca de débito, e é onde é diagnosticado se a criança tem alguma disfunção cardíaca. Geralmente, quem faz, né, ali é na contagem dos batimentos cardíacos e através da ausculta do pulso apical. No geral, os médicos pediatras já realizam isso no momento da admissão. É direito de todo cidadão brasileiro ter na sala de parto um profissional pediatra ou um profissional neonatologista, tá? Na rede particular, eles sempre estão lá. Na rede pública, nós sabemos que esse profissional ele é escasso, então geralmente, né, ele só é chamado quando a criança apresenta algum sofrimento fetal ou quando, né, o hospital está tranquilo, e aí ele se coloca à disposição tanto na sala de parto quanto no centro cirúrgico. No mais, é a equipe de enfermagem que solicita a presença deles quando se faz necessário. As crianças estão em sofrimento fetal ou apareceu alguma complicação, então nós solicitamos. Por isso que geralmente, dentro de uma maternidade, tem o serviço de UTI, porque tem lá um médico neonatologista ou um médico pediatra, tá? Faz parte da equipe dentro de um hospital grande, como por exemplo, Maternidade Bárbara Leodoro, Hospital Santa Juliana. Então, nisso a gente tem aí um suporte, né? Já na rede particular, faz parte do pacote. Quando as pessoas ali contratam a equipe para o trabalho de parto, já faz parte, né, a admissão pelo pediatra. Na triagem auditiva, né? O que a gente faz ali no teste da orelhinha? Quando ele tem que ser realizado? Entre 24 a 48 horas de nascido ou até no primeiro mês de vida, né? Lá no 30º dia de vida ainda pode ser feito o teste da orelhinha. Como que é feito? É colocado um fone aqui no ouvido do bebê e esse fone vai enviar alguns sons de baixa intensidade. Geralmente eles colocam som de quando a criança estava no ambiente intrauterino, sons de batimento cardiofetal, sons de água, né? Aqueles sons mais tranquilos. E a criança emite alguma reação, tá? Através dos seus microcílios. Eles vão reagindo ali à resposta sonora que é captada pelo aparelho que é utilizado, né? Que é um aparelho sonoro. Quando os cílios não se movimentam, significa que esses sons, essas ondas auditivas não foram identificadas pela parte timpânica da criança. Então, ele passa por uma avaliação de um médico otorrinolaringologista, que vai verificar se essa criança tem algum comprometimento auditivo. Diagnosticando o comprometimento auditivo, inicia-se o tratamento da maneira mais rápida e mais assertiva possível. Então, o resultado desse teste é imediato e ele é completamente indolor. Tá aqui, ó. O profissional que faz é o profissional pediatra ou profissional fonoaudiólogo, ok? Utilizado esse aparelhinho aqui, a gente coloca um fone lá no ouvidinho da criança, emite alguns sons e observa, faz a captação dos microcílios, tá? Aqui dentro desse aparelhinho. Resultado na mesma hora. E a partir daí é encaminhado, né? Se observado alguma alteração, é encaminhado para um profissional especialista. O teste do reflexo vermelho, o que ele faz? Ele vai detectar de forma precoce a catarata congênita, que leva a maioria das pessoas à cegueira. As pessoas que têm catarata congênita desenvolvem para cegueira. E aí vocês vão ouvir muito assim, ó, nasceu cego. Fulano é cego porque nasceu cego. Não, aí o outro fulano é cego porque perdeu a visão, né? Então assim, ele vai perdendo a visão ao longo da vida. E algumas pessoas, já essa catarata congênita, já consome ali toda a íris do olho nesse primeiro momento. E aí só com né, quando diagnosticado de forma tardia, só com um transplante de córnea. Nesse caso, quando diagnosticado, né, de uma maneira precoce, a intervenção é mais rápida e o resultado muito mais eficaz e satisfatório, tanto para a família quanto para o paciente.
Então, ele é realizado de 24 a 48 horas de nascido, tá? Ou até na primeira semana de vida. É um exame muito simples que vai ser realizado pelo pediatra ou pelo neonatologista, em que ele vai utilizar um oftalmoscópio, né? Numa distância ali de aproximadamente 20 ou 30 centímetros do olhinho da criança. E esse exame é considerado normal quando o médico consegue visualizar uma luzinha vermelha através da pupila do nosso paciente. Daí a gente sabe que está normal, que essa criança ela tem fotossensibilidade à luz, tá bem? E, consequentemente, ela vai conseguir enxergar no longo da vida. A ausência desse reflexo vai indicar uma opacidade aqui, ó, lá dentro do meio óptico, que deveriam ser completamente transparentes. Então, a criança vai ser encaminhada para uma consulta com o médico oftalmologista para a gente ter a confirmação do diagnóstico. E a preocupação com esse diagnóstico precoce se deve ao fato de que o tratamento ele pode apresentar melhores resultados quando ele é realizado até o 3º mês de vida do bebê, que é quando a gente sabe, né, que as células neuronais estão se desenvolvendo. Então, é muito mais rápido e muito mais eficaz. Por isso que a detecção tem que ser precoce ali nos primeiros dias de vida dessa criança. Daqui, ó, o aparelhinho, abre o olhinho e coloca a luz lá dentro. O que o pediatra tem que observar, o neonatologista? Esse reflexo aqui, tá? Vermelhinho. O reflexo quando tá vermelho tá normal. Quando é opaco, indica a presença da catarata congênita e, consequentemente, a criança vai para um tratamento específico e mais assertivo, tá? O quanto antes. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais assertivo será o tratamento. Então, aqui a gente tem, ó, normal, os 2 olhinhos, né, com reflexo vermelho bilateral. O reflexo aqui, ó, duvidoso no olho direito, indica que precisa de uma avaliação. Tá bem vermelhinho desse lado, e nesse outro lado a gente tem a presença da fotossensibilidade, mas também temos uma parte aqui do olho opaca. Ainda assim, encaminha essa criança para o atendimento oftalmológico e para possível avaliação e confirmação ou descarte do diagnóstico. Aqui, ó, nesse caso, o reflexo está completamente ausente. E aí ele pode ser ausente de maneira bilateral ou unilateral, que indica também a presença da catarata congênita. Então, vamos lá. O mais importante de todos, aqueles exames que eu falei anteriormente, geralmente quem faz é o profissional médico, né? Então, qual é o exame da triagem neonatal que é realizado pelo profissional técnico de enfermagem e que o técnico de enfermagem tem que abordar, tem que ter um conhecimento sobre ele? É o teste do pezinho. E o teste do pezinho, ele chegou na portaria 822, instituído no Brasil em 2001. Então, as crianças que nasceram ali a partir do ano de 2001 têm o direito de ter realizado o teste do pezinho, em que a gente vai pesquisar 6 tipos de patologia. O exame deve ser realizado de preferência entre o 3º e o 5º dia de vida, tá? Com a coleta do material sendo efetuada de acordo com todos os critérios técnicos, ok? Ele pode ser realizado até o 30º dia de vida, mas o período ideal para essa criança é do 3º ao 5º dia, tá? E a gente vai ver a possibilidade de fazer esse exame até com 90 dias de nascido, tá? Mas é em uma situação específica. Então, é o técnico de enfermagem que vai trabalhar a capacitação, a coleta, os cuidados e as orientações. Então, o técnico de enfermagem desempenha um papel fundamental nessa questão da triagem neonatal, né, com ênfase ao teste do pezinho. O profissional técnico de enfermagem que trabalha nessa sala, ele é o profissional do postinho de saúde mais atualizado que tem. Depois dele, só a sala de vacina. Por quê? Tudo que muda, o Ministério da Saúde, ele faz atualizações e capacitações. Então, sempre é um profissional que está à frente dos demais, porque ele está sempre se atualizando. Chega muito curso e muita capacitação para esse profissional. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Se você for trabalhar no postinho de saúde, pede para ficar em uma dessas 2 salas, porque você vai ganhar para estudar. Porque você sempre vai estar fazendo curso de graça pelo Ministério da Saúde. Então, é um
2 salas do postinho de saúde, que o técnico de enfermagem desempenha suas atribuições, tá? E tem autonomia para trabalhar. E isso é muito bom, enobrece e engrandece o profissional. Então vamos lá. Quais são as doenças que o teste do pezinho vai diagnosticar? Fenilcetonúria é a primeira e a mais importante delas. Qual é essa patologia, professora? É uma patologia que não deixa a pessoa sintetizar a proteína, né? E nós sabemos que para atividade músculo-esquelética e músculo-cardíacos, nós precisamos da síntese da proteína. Então, uma pessoa que tem dificuldade, né? Tem essa alteração genética que dificulta a absorção e a metabolização da proteína, ela vai ter sérias complicações ao longo da vida, tá? E a maioria das pessoas que tem essa dificuldade são pessoas acamadas, não tem tônus muscular, não tem rigidez, então não consegue se locomover, não consegue fechar a mão, não consegue fechar o pé, né? Quanto maior a dificuldade que ela tem em sintetizar a proteína, maiores, né, as complicações que ela vai ter ao longo da vida. Vocês lembram que quando a gente era criança, as pessoas falavam assim, ó, se casar com primo, vai nascer um monte de menino com problema. Vocês lembram dessa história? As pessoas estavam dizendo ali, ó, de uma certa forma, que uma combinação genética de pessoas com fatores genéticos muito próximos poderia causar anomalias congênitas. Mas isso só acontece no mesmo núcleo familiar? Não. Porque a fenilcetonúria, por exemplo, é a combinação do gene do pai com o gene da mãe. Então, aproximadamente 1 em cada 10 mil pessoas desenvolve essa dificuldade na metabolização das proteínas. E, geralmente, esses pais não sabem que tem esse gene, simplesmente pelo fato de que eles não fizeram o teste do pezinho. Porque o teste do pezinho começou no Brasil em 2001. Então, a gente tem aí essa dificuldade ainda do grupo que hoje está ali na parcela, né, que poderia estar gestando e parindo, né, tendo filhos, não estão ainda nessa casa de 2001. A galera que nasceu a partir de 2001 está hoje com 19 anos. Alguns já tiveram filhos? Sim, mas a grande maioria não. Então, a gente não tem como saber, né, dessa carga genética. E por isso aí algumas dificuldades, tá? Então, lá atrás as pessoas já estavam dizendo que a combinação de fatores genéticos poderiam acarretar em problemas, né, na fase hereditária. O que pode acontecer também em casais que não são parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau e que a linhagem familiar nem se complementa. Uma outra patologia, hipotireoidismo congênito, que também atrapalha o processo do crescimento e desenvolvimento da criança. Fibrose cística, tá? A fibrose cística, quando diagnosticada de maneira precoce, a criança tem mais chances de tratamento. Fibrose cística, ela vai calcificando todos os órgãos até chegar no pulmão. Geralmente, uma pessoa que tem fibrose cística, ela tem um limiar de vida muito curto, tá? Geralmente, quando descoberto assim, a fibrose cística ainda na primeira infância, a criança sobrevive pouco tempo, aproximadamente 1, 2 anos de vida. Doença falciforme, tá? Também é pesquisada aqui no teste do pezinho, bem como as doenças que afetam, né, a série vermelha do sangue, hemoglobinopatias, qualquer patologia associada, né, ao sangue, a série vermelha, a hemoglobina. Deficiência da biotinidase, tá? Deficiência também na sintetização de proteínas. E hiperplasia adrenal congênita. Hiper é tudo que é grande, tá? E adrenal, a gente sabe que envolve ali as células, tá? Das glândulas, do sistema glandular, principalmente as glândulas suprarrenais, dificultando ali a atividade de excreção nesse processo de metabolização do organismo, que nesse caso aqui está completamente fragilizado. O que tem que ter no posto de coleta lá? O que o técnico de enfermagem tem que fazer? Orientar os pais da criança como vai ser o procedimento e para que ele é feito. Realiza a coleta, mantém o registro da realização da coleta e orientação para a retirada dos resultados, quer dizer,
Onde é que o pai vai pegar esse resultado? Depois que ele pegar esse resultado, ele vai mostrar para quem? Como é que vai funcionar isso? Né? Administrar o armazenamento do estoque, né, do papel filtro, que é o papel utilizado, bem como realizar a solicitação e a reposição do material. Então, o técnico de enfermagem chefia essa sala. Ele coordena, elabora, faz projeto, né? É um profissional ali que está à frente dos demais profissionais, porque ele coordena o próprio setor de serviço que ele vai desempenhar a sua atribuição. Administra todas as remessas de amostras que são realizadas na coleta naquele laboratório e encaminha também para o laboratório de referência. O laboratório de referência aqui no estado do Acre é o Nativida. Fica localizado, tá, na rua da paróquia Santa Inês, aqui no Bosque. Próximo ali do laboratório Bionorte. Na mesma rua da empresa Energize, tá? Fica quase na frente da paróquia Santa Inês, aqui no Bosque. O posto de coleta, né? O que tem que ter no posto de coleta? A gente tem que fazer o registro de todas as ações, tanto de busca ativa como dos reconcovados. Quem são os reconcovados? São as pessoas que estão repetindo o teste. Administra e mantém o registro da entrega dos resultados, tanto dos resultados normais quanto dos resultados alterados. E quando o resultado é alterado, você tem que colocar que o resultado veio com alteração e que essa pessoa foi encaminhada ao serviço médico. Essa é a conduta do técnico de enfermagem responsável. Vai garantir também toda a documentação para o registro das informações que forem solicitadas na mesma portaria, na portaria 822. Professora, mas uma criança de 3 a 5 dias de vida dificilmente vai ter registro. Tem algumas crianças que o pai vai registrar quando o menino tem 1 ano. Lembra qual é o primeiro documento considerado documento a partir do nascimento da criança, que é o técnico de enfermagem também que preenche e faz? Alguém sabe qual é? Até ter o registro, é o primeiro documento de identificação da criança. Agora, vocês sabem, já dei essa aula. Técnico de enfermagem que faz e preenche. No processo de admissão do RN, quando o menino nasce. Muito bem, carteira de vacina. Exatamente, Douglas, é a carteira de vacina, tá? Então, a gente faz a partir do documento da mãe e da carteira de vacina daquela criança que tem os dados primordiais para a gente fazer aqui a coleta. Depois, o técnico de enfermagem vai arquivar todos os comprovantes de coleta e todos os comprovantes de entrega dos resultados. Tem que ter tudo isso em mãos. Como que ocorre a armazenagem do papel filtro? Papel filtro que vai ser utilizado lá na triagem, ele é muito delicado e ele quer cuidados especiais no manuseio e na armazenagem. É por isso que não é todo técnico de enfermagem que pode trabalhar nessa sala. Só pode trabalhar nessa sala o técnico de enfermagem que passa pelo processo de capacitação. E esse processo de capacitação é contínuo, porque vocês sabem que tudo que envolve saúde, né, é um processo ali contínuo, está sempre alguém descobrindo uma coisa nova para facilitar, né? E aí esses profissionais estão em constante atualização profissional. Esse papel não pode ficar exposto ao calor nem à umidade excessiva. Ele precisa ficar numa armazenagem correta, né, porque ele pode absorver a umidade ou o calor. Tá? Esse papel ele foi feito para absorver líquidos e fluidos, então é óbvio que ele vai absorver. Se esse papel suar, ele vai absorver suor. Se esse papel ali molhar, ele vai absorver a água, né? Então vai armazenar aqui o material em um recipiente que seja fechado, vai colocar em um local que seja fresco e bem ventilado, longe da umidade e longe do contato com a água ou qualquer outro líquido ou até mesmo substância química, né? Como que deve ser o ambiente da coleta? A sala da coleta tem que ser um local aconchegante e tranquilo, adequado para essa finalidade, tá? Então, dificilmente a gente vai ter uma sala de coleta de teste do pezinho ao lado de uma sala de vacina. Ou dividindo a sala de vacina ali, ou até mesmo a sala de curativo. Não são salas específicas, são salas diferentes, destinadas para essa situação em si, tá? E o uso do ar-condicionado não é recomendado,
Então, é uma sala que não tem ar-condicionado. Por que o ar-condicionado? Ele refrigera o pé do bebê e isso vai dificultar a obtenção do sangue. Como assim, professor? A gente sabe que o frio faz vasoconstrição, ou seja, ele fecha o vaso. Se ele fecha o vaso e eu preciso do vaso fluindo sangue, é incoerente com a prática que eu vou estar prestando. Então, é uma sala que não tem ar-condicionado ou, quando tem, não é utilizado para essa finalidade. Antes de iniciar a coleta, o técnico de enfermagem tem que assegurar que todo o material dele está lá disponível na bancada para ele. Qual é esse material? Luva de procedimento, lanceta estéril que seja descartável, a ponta dela precisa ser triangular e ela precisa ter aproximadamente 2 milímetros. Precisamos de um recipiente com álcool a 70 para realizar a asepsia e vamos precisar de um algodão ou de uma gaze pequena, tem que ser estéril, tá? E o papel PNTN, que é um papel específico para essa coleta. Vamos realizar aqui o registro de todos os dados do nosso paciente no papel filme, tá? Vamos realizar tudo. Lá tem uma triagem perfeita que a gente faz e preenche um livro de ocorrência. Então, nós vamos preencher todas as informações que forem solicitadas, vamos escrever com letra legível e vamos evitar o uso de abreviatura. Aqui no Brasil e principalmente no Acre, as pessoas têm mania de abreviar. Nesses documentos é impossibilitado essa prática, nós não devemos abreviar os nomes. Vamos evitar a contaminação dos círculos lá no papel filme, tá? E no caso de reconcovação, ou seja, repetir os dados de identificação, a gente tem que fazer tudinho direitinho, como por exemplo, principalmente, RN da fulana de tal. Por exemplo, o RN da Vanessa da Silva Gomes, a gente tem que tirar absolutamente tudo. Tá? E o responsável pela criança tem que assinar o comprovante de coleta e também tem que assinar o comprovante de retirada do exame. Significa que ele teve acesso a um resultado. E se ele não procurou o serviço médico, é uma negligência dele e não uma negligência do profissional de enfermagem, ok? Qual é o procedimento de coleta? Galera, toda vez que a gente perguntar como é que é realizado um procedimento, seja numa prova teórica, seja numa prova oral, sempre, para todo sempre, amém, comece lavando as mãos. Professor, mas eu só estou descrevendo o procedimento. Lava as mãos. Porque a primeira coisa que te deixa fora, tá? Das triagens ou do processo ali de entrevista nos trabalhos. Se o profissional não sabe que a lavagem das mãos, que é o principal procedimento de enfermagem, isso quebra barreira de contaminação, salva vidas. E isso a Flora está dizendo há 200 anos. Se o profissional não sabe isso, imagina o restante das coisas. Então, sempre começa lavando as mãos antes de calçar a luva. Depois, posiciona a criança na posição vertical. O bracinho do acompanhante tem que apoiar as costas da criança e a parte do bumbum. Criança na posição vertical. Por quê? Porque o coraçãozinho tem que estar acima da região que eu vou puncionar para favorecer aqui, ó, o débito venoso. Eu preciso coletar sangue aqui embaixo. Então, eu preciso que a circulação esteja favorável. Então, o calcanhar aqui, ó, deve estar sempre abaixo do nível do coração. Por isso, a criança na posição vertical. O profissional fica sentado ao lado da bancada em que está o seu material e fica de frente para o adulto que está segurando o bebezinho, tá? Aqui, ó, criança na posição vertical, a profissional que está segurando e a pessoa se posiciona de maneira lateral à sua bancada de apoio e de forma frontal ao cuidador, tá? Aqui mais uma, ó. Então, vamos lá. Como que é realizado? Primeiro, você vai fazer a asepsia, movimento circular, de dentro para fora. E essa asepsia é realizada com o algodão levemente umedecido com álcool a 70. Depois, você vai realizar uma massagem no local para ativar a circulação. Como é que eu sei que a circulação foi ativada, né? O calcanhar vai estar mais avermelhado.
você tem que aguardar a secagem completa do álcool, porque o álcool ele quebra a molécula de hemoglobina, ele faz lise celular, ou seja, quebra. E aí você contamina ou corrompe essa amostra que não pode ter nenhum tipo de contaminação, ok? Então tem que esperar o álcool secar. Como que a gente sabe qual é a área que vai funcionar? Tá? Aqui eu deixei uma marcação para vocês. Pegamos do ápice do polegar e descemos até o calcanhar. Pegamos aqui, ó, entre o dedo mindinho e o dedo anelar e descemos mais um pouquinho lá para o calcanhar. Então, o que a gente tem aqui, ó, é a região lateral, tanto anterior quanto posterior. Aqui fica longe de proeminência óssea, tá? Então, a gente pode fazer a punção sem medo de atingir algum osso ou alguma estrutura que possa trazer algum comprometimento. A gente vai fazer um sangramento controlado nessa punção. Então, é sempre na região lateral ou anterior ou posterior do calcâneo, ok? Aqui, ó. Depois, você vai fazer, né, um formato de U aqui no pezinho da criança para segurar. É necessário que a punção seja realizada de forma segura e tranquila. Então, segura aqui o tornozelo da criança, envolvendo com o dedo indicador e com o dedo polegar, na intenção de imobilizar. Mas essa imobilização não pode prender a circulação, ou seja, você não pode apertar o pezinho da criança, é só segurar. Depois que você faz a asepsia e espera secar, você vai penetrar em um único movimento e rápido toda a pontinha da lanceta, que tem ali, a ponta dela é em formato de triângulo, tá? No local que você escolheu, ou lateral anterior ou lateral posterior. Em seguida, você vai desprezar a primeira gota de sangue. Deixa a primeira gota de sangue se formar e despreza. E a partir daí, você vai começar a realizar a coleta. Então, você vai fazer assim um leve movimento com a mão direita da mão direita para a esquerda, para garantir, né, um corte na superfície e o sangramento necessário. Só que se a punção for superficial, ela não vai produzir o sangramento suficiente que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa que a punção ela seja assertiva, é um movimento único, tá? E não precisa se preocupar, porque se você empurrar com força, a lanceta não vai entrar. É por isso que nós não utilizamos agulha, nós utilizamos uma lanceta específica. Então, vamos lá. Como que é realizada a coleta de sangue? Aguarde a formação de uma grande gota de sangue e retire com algodão seco ou uma gaze esterilizada. Despreza a primeira gota que se formar. Em seguida, você vai encostar o verso do papel filtro na nova gota que se forma na região que foi demarcada para a coleta, tá? Ou seja, os círculos desse papel. Faça movimentos circulares com o papel até preencher todo o círculo. Preenchendo aquele círculo, você vai para o próximo. Então, deixe o sangue fluir naturalmente, de maneira homogênea no papel, evitando a concentração de sangue. Não permita que o sangue coagule nem no papel, nem no pé da criança. Só desencoste o papel do pezinho quando todo o círculo estiver completamente preenchido. Porque a primeira gota ela pode estar contaminada ainda com os ativos do álcool, Douglas. Então, a gente sempre descarta a primeira gota. Nesses procedimentos estéreis, a gente sempre descarta a primeira porção. Tá? Tipo, vai fazer uma coleta de urina estéreo, né? Uma cultura de urina. Sempre descartamos a primeira porção. É algo normal nesse meio. E aí, a gente não pode tocar com os dedos na superfície do papel, tá? Ali na região dos círculos, porque se a gente tocar, a gente vai contaminar essa amostra, tá? Com bactérias ou com fungo. A coleta deve ser repetida, a mesma operação, até que todos os círculos estejam totalmente preenchidos. Não retornar um círculo que você já coletou para a gente completar a área que foi mal preenchida, não pode fazer isso, tá? Uma vez coletando, já era. Se houver interrupção do sangramento, você faz uma massagem, tá? Para estimular ali a produção sanguínea na região do local, ou você pode pegar um algodão com álcool e passar no pezinho da criança de novo, porque o álcool estimula o sangramento. Lembra das aulas de punção que a gente fazia? Quando colocava um algodão com álcool, continuava sangrando.
Quando colocava um algodão seco, estimulava ali parar de sangrar, porque o álcool faz isso, ele vai quebrando as moléculas de hemoglobina e o corpo vai tentando repor. Então, ele estimula ali a circulação sanguínea. E nunca preenche os dois lados do papel que você faz a coleta. Você só pode preencher com o lado do avesso do papel, o lado posterior. Aqui, ó, né? Aqui deixei uma imagem para vocês entenderem a circulação sanguínea e o local que geralmente a gente escolhe para realizar a punção. Saindo o sangue, você encosta lá no pé da criança e preenche todo o círculo, tá? Vai fazendo movimento circular ali até preencher tudinho de maneira eficaz. Aqui, ó, a criança ainda na posição, tá, horizontal. Em relação ao curativo, você, depois que realiza a coleta, exatamente, Douglas, é como se fosse um carimbo. Após o momento que você realiza a coleta ali, você coloca a criança deitada e comprime levemente o local da punção. Porque se a criança está em pé e favorece a circulação, se eu coloco ela deitada, né, eu consigo controlar o sangramento mais rápido. Se você quiser, você pode fazer um curativo. Eu não gosto de fazer curativo na criança, porque principalmente nessa fase neonatal, porque eu acho que tudo que aperta pode provocar ali uma lesão na circulação. Então, eu prefiro controlar o sangramento e só então, né, eu fechar ali colocando uma meinha para preservar, né, ali o processo de aquecimento do bebê, que a gente já sabe que é pelas extremidades. Depois da coleta, o que o técnico de enfermagem tem que fazer? Verificar imediatamente a qualidade da amostra que ele coletou. Se todo o círculo, né, está com aspecto translúcido e se o sangue está espalhado de forma homogênea. Então, ele vai virar o papel que absorve para o lado oposto. E se houver alguma dúvida se o preenchimento está adequado, ele deve repetir todo o procedimento em um outro papel. Então, a gente não pode deixar a criança sair dali com o seu genitor sem que tenhamos certeza de que a coleta foi bem sucedida. Como que faz para secar a amostra? Vamos colocar a amostra numa prateleira que permita que as amostras possam secar de forma adequada. Então, parece um varalzinho de roupa que a gente deixa estendido para que ela seque naturalmente, tá? Na temperatura ambiente. E essa temperatura varia de 15 a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, seca ali por volta de 3 horas após a coleta. Tá? Essas amostras têm que estar isoladas. Uma amostra não pode tocar na outra, nem em qualquer superfície. Então, ela fica lá penduradinha, tá? Numa prateleira para secar. A gente coloca um pezinho em cima e a parte que está com o sangue fica para baixo, para secar naturalmente. Tá? Na posição horizontal, nós vamos manter a distribuição do sangue de forma homogênea. Então, é pendurar mesmo, fica parecendo um varalzinho de roupa lá, em que a gente deixa tudo para secar. De 3 horas, 4 horas já está sequinha a amostra. Então, vamos lá. Durante a secagem da amostra, né, são procedimentos aqui que são proibidos para a enfermagem. Colocar a amostra numa temperatura alta, como, por exemplo, a exposição ao sol, ou secar em cima de estufa, porque elas vão ressecar a amostra sanguínea e, consequentemente, vão inutilizar essa amostragem que a gente tem, né? Evitar uma ventilação forçada, como por exemplo um ventilador, um ar-condicionado, um secador, a gente tem que evitar. Local com manipulação de líquidos, né? Colocar essa amostra perto de uma pia, né? Ou em uma sala que tem exposição de gases químicos, também não pode ser colocado. Empilhar as amostras, colocar uma amostra em cima da outra, a gente não pode fazer, a amostra tem que secar de maneira separada, não pode estar encostando em nada. E deixar essa amostra em contato com as superfícies que não permitem que o excesso de sangue daquela amostra se espalhe de maneira uniforme, tá? Então, isso atrapalha o geneticista que vai realizar a análise dessa amostra e aí ele vai pedir para você realizar uma nova amostra, tá? Então, a quantidade de amostra aqui que são ineficientes, aqui, ó, quando tem espaçamento dentro do círculo. Não tem condições de analisar essa amostra, vai pedir para coletar novamente. Uma amostra que foi amassada, está raspada ou arranhada, também não tem condições de análise. Uma amostra que está molhada, acabei de coletar, não tem condições de analisar. A amostra que tem uma concentração em excesso de sangue, aqui ó, o sangue extravasou de um círculo para o outro, também não tem condições de analisar. Uma amostra, né, em que o sangue foi ordenhado no momento da coleta, também não pode, o sangue tem que fluir sozinho. Tá? Fica desse jeito a amostra aqui, ó.
Amostra contaminada, não tem condições de trabalhar. Amostra com coágulo de sangue, né? Quando aqui o calcanhar foi tocado várias vezes no mesmo círculo durante a coleta, ou o sangue foi coletado em ambos os lados do papel filtro, então a amostra vai coagular. Ou quando você não deixa a amostra secar de maneira correta e ali estimula a proliferação de fungos ou bolor na amostra. Também não tem como avaliar. Então aqui, ó, a amostra que é satisfatória, todos os círculos estão preenchidos e a patologia e o geneticista têm como fazer uma análise coerente com a coleta, tá? Como que tem que estar para dizer que essa amostra está perfeita? Todos os círculos estão totalmente preenchidos, a coloração dessa amostra é marrom avermelhado, a distribuição dela está homogênea aqui, ó, perfeitinha, não tem nenhum espacinho aqui que o sangue não esteja ocupando. E todas as informações que foram solicitadas estão devidamente preenchidas. A partir daí, o geneticista vai fazer a análise, senão ele vai mandar, né, de volta para a unidade que foi coletado e vai pedir para o profissional fazer a localização desse paciente e realizar uma nova coleta, uma nova amostra. Situações que não são necessárias para o teste do pezinho, tá? Não há necessidade do jejum para a realização da coleta. Na verdade, a maioria dos exames na pediatria não se faz necessário o jejum, principalmente na fase da neonatologia, que é aquela primeira fase ali da criança. Não se faz necessário o jejum, a criança só se alimenta do leite materno em livre demanda. Tá? Então, a gente não interrompe a amamentação para nenhum tipo de exame, a menos que essa criança vá fazer um procedimento cirúrgico eletivo. Daí a gente suspende ali a mamada por algumas horas, tá? Mas nada superior ali a 4 horas. Qual é a idade mínima para fazer, né? Que vai trazer ali intervenções e complicações. Crianças com menos de 48 horas de vida. Por que eu não posso coletar nessa criança? Porque tem um fator aqui, ó, restritivo na triagem. Porque eu não vou conseguir verificar a fenilcetonúria. Como não, professora? Eu fiz a coleta tudo direitinho. Porque antes das 48 horas, a criança só ingeriu o colostro. O colostro não tem a quantidade de proteína necessária. Então, eu posso dar aqui para essa mãe, se eu pesquisar, né, proteína nessa criança, eu posso dar um falso negativo para essa mãe, dizendo que essa criança não tem problema nenhum, quando na verdade ela tem, ela só não foi exposta a uma quantidade excessiva de proteínas ainda, para que o exame pudesse fazer a detecção precoce dessa proteína metabolizada por esse organismo. Então, antes das 48 horas, a patologia da fenilcetonúria fica comprometida. Por isso que a gente sempre pede 72 horas após o nascimento, do 3º ao 5º dia de vida desse RN. Prematuridade e transfusão. Se a criança for prematura, né, a gente não vai conseguir fazer a pesquisa da anemia falciforme e das outras hemoglobinopatias. Então, como é que vai acontecer? Você vai coletar o exame normalmente entre o 3º e o 5º dia de vida ou até o 30º dia de vida dessa criança, né? Que é ali 30 dias de vida. E você não vai conseguir pesquisar uma das 6 doenças, que é a anemia falciforme. Aí você vai repetir esse exame novamente após 90 dias de nascido do bebê. Então, você faz a primeira coleta, pesquisa as 5 doenças, o laboratório vai pesquisar e você justifica, tá? Porque a gente pode entregar também ali um falso positivo. Na maioria dos casos, quando a criança é prematura, a gente pede aqui, ó, para coletar ao redor do 7º dia de vida, tá? Os prematuros. E geralmente esses prematuros vão estar internados, então realizado a coleta ainda no ambiente intra-hospitalar. E se a criança foi hemotransfundida, tá? 90 dias após a primeira coleta, você faz uma segunda coleta e justifica que essa criança foi hemotransfundida ou que ela estava prematura e ainda estava internada. Então, nesse caso, a gente repete a coleta 90 dias depois da primeira coleta, ok? Não é 90 dias após, né? É 90 dias após aqui a primeira coleta a gente vai repetir. E por que não 120 dias ou 45? Porque o ciclo celular, né, da formação ali da hemoglobina é de 90 a 120 dias.
Como a gente precisa de uma atenção específica, né, voltada ali com atenção mais para essa parte precoce, então a gente coleta com menos tempo. 90 dias a gente já faz uma segunda coleta. Tá? Criança com menos de 48 horas de vida, já falei sobre isso. Da hemotransfusão. Quando são gêmeos, você tem que fazer a coleta com o maior cuidado possível para que você não misture as amostras. Tá? Você não pode confundir as amostras. Tinha um posto de saúde aqui em Rio Branco que, quando a situação era gêmeos idênticos, eles coletavam um dia de um e no outro dia do outro gêmeo, para afastar ali qualquer possibilidade de confusão nas amostras, tá? Mas aí, se você estiver trabalhando na sala, você desenvolve o seu mecanismo de atuação. Eu, do jeito que eu sou, eu também faria assim. Um dia eu coleto de um, no outro dia eu coleto do outro. Porque, né, eu então pediria ali ajuda aos universitários para não deixar eu confundir as amostras de jeito nenhum. Porque é tudo igual, tudo muito parecido. E as mães têm o hábito de botar os meninos tudo com a mesma roupa, né? Tudo igual, aí fica difícil de trabalhar. Quando a criança está internada, né? As crianças que nascem de forma prematura, geralmente elas ficam internadas algum tempo depois do nascimento. Então, a coleta pode ser realizada no hospital, tá? Até o 7º dia de vida. Ou, se a criança estiver muito ruim, né? Tiver ali um prognóstico ruim, nós podemos esperar a criança atingir condições melhores para a realização da coleta. E esse período não pode ultrapassar 30 dias de vida dessa criança. Tá? Tem que ser a maneira mais rápida e mais precoce possível. Geralmente, os pediatras não contraindicam, tá, a realização do exame, mas nós da enfermagem que trabalhamos com avaliação podemos tardar esse procedimento até o 30º dia de vida dessa criança. E aí a gente vai especificar o porquê que esperou tudo isso, tá? Nesse caso, a gente tem que informar, tá, sucintamente quais são as condições clínicas dessa criança para que uma melhor avaliação e uma melhor interpretação dos resultados sejam realizados no momento da triagem. No Brasil hoje, existe uma PL, tá, tramitando no Senado, em que alguns pediatras, a equipe de enfermagem e alguns pais solicitaram petição popular, que é a ampliação do teste do pezinho, tá? E a inserção do teste da bochechinha pelo SUS. Como que funciona a ampliação do teste do pezinho? Hoje, o teste do pezinho pelo SUS oferece pesquisa para 6 patologias. Com a ampliação, ele iria registrar até 60 doenças, tá? E com a inserção do teste da bochechinha, o SUS pesquisaria mais de 310 patologias de ordem genética dessas pessoas. Então, seria muito melhor para a gente uma forma de diagnosticar precocemente a nossa população, né? E ali um amplo leque de oportunidades para o pessoal geneticista. No estado do Acre, o SUS disponibiliza o teste do pezinho pesquisando 6 patologias. Porém, existe uma clínica que trabalha com o teste do pezinho ampliado. Ele custa R$ 1.100. Em uma pesquisa no território nacional de preço, uma pesquisa de precificação, o estado do Acre nem é o estado que está cobrando mais caro e nem é o estado que está cobrando mais barato. Então, o valor ali está dentro de uma aquisição justa para a população. Está disponível, você pode buscar essa clínica, é uma clínica genética aqui no estado do Acre, que faz esse exame e ele custa R$ 1.100, é o teste do pezinho expandido ou ampliado. E também oferta o teste da bochechinha. O teste da bochechinha custa R$ 1.600, tá? Aqui a gente já tem essa clínica à disposição. Pelo SUS, a gente não consegue esses exames, a menos que a PL seja aprovada. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença, né? Com relação à amostra, do teste do pezinho básico, a amostra é sangue. Do teste do pezinho ampliado, a amostra também é sangue. No teste da bochechinha, é um cotonete, é um suavezinho que é colocado, tá, na região da boca da criança e é coletado a amostra de DNA. No teste do pezinho básico, né, a gente pesquisa 6 doenças. No expandido ou ampliado, de 6 a 60 patologias. No da bochechinha, mais de 310. Quando que ele deve ser realizado?
O teste do pezinho básico de 3 a 5 dias de vida, tá? Após o nascimento da criança, e podendo também ser prolongado dentro daquelas situações que a gente já conversou anteriormente. O expandido entre o terceiro e o quinto dia de vida do nascimento da criança, ou naquelas situações também que a gente já conversou. O teste da bochechinha a partir do primeiro dia de vida e ele não tem limite de idade. Então, esses dois aqui, né? Até 30 dias de nascido, no máximo. E esse aqui, o primeiro dia de vida, né? Pode ser realizado e não tem limite de idade. Quais são... tem alguma pesquisa ali de imunodeficiência que seja congênita? O teste do pezinho, nem um básico, nem um ampliado, não faz, mas o teste da bochechinha faz. Né? Qual é a técnica que é utilizada? Fluorimetrarapia, tá? Que é aquela situação que eu falei para vocês. A gente faz a coleta naquele papelzinho filtro e encaminha para o laboratório para ser analisado. No ampliado também. E aqui, ó, no teste da bochechinha, é utilizado uma análise sequencial de nova geração, ou seja, coisa nova, tá? No mercado. E ele necessita de uma confirmação aqui por outros testes, em caso de, apareceu ali uma alteração. Precisa de uma confirmação? No teste do pezinho básico, sim. No teste do pezinho expandido, sim. E no teste da bochechinha, depende, porque a maioria das patologias que são pesquisadas por esse teste, ele já vem com um diagnóstico preciso. Então, se for uma patologia rara, que não tem um diagnóstico ali preciso, aí precisa de um exame complementar. Então, vai depender da alteração que foi encontrada. Professora, já que esse negócio é tão bom, por que o SUS ainda não aderiu? O que está acontecendo, né? Ele não aderiu à ampliação do teste do pezinho porque existem, né, ali algumas desvantagens nesse procedimento. E quais são elas, tá? A desvantagem é a possibilidade de ocorrer um resultado falso positivo. E nós estamos falando de um exame caro. O índice populacional do Brasil não é um índice populacional que foi planejado, né? Nós, no Brasil, não utilizamos de maneira eficaz e adequada o planejamento familiar. As pessoas, geralmente, no Brasil, têm filhos que não foram planejados, né? Geralmente, se a gente fizer uma pesquisa aí rápida, a maioria das pessoas que planejaram filhos, né, é um índice muito pequeno comparado às pessoas que engravidaram de maneira não planejada ou até mesmo indesejada. Então, o fluxo do controle de natalidade no Brasil é ineficaz. Esse exame é muito caro. E se ele trouxer um falso positivo, nós vamos precisar aqui, ó, lembra que falei, ó? Vamos precisar de um outro teste para confirmar esse resultado. Então, a gente está fazendo uma pesquisa de uma suposta investigação clínica que pode trazer um falso positivo e depois vamos precisar de um outro exame. Então, o SUS ele está se apegando a esse lado, né, da desvantagem para restringir essa PL no momento. Mas os pais podem solicitar o teste do pezinho ampliado, né? Não é disponibilizado pelo SUS, mas aqui no estado do Acre já tem e em todo o território nacional também já faz. Geralmente os planos de saúde não cobrem, tá, esse exame, não cobrem esse procedimento. Os pais têm que desembolsar mesmo esse valor, tá? Então tem o lado positivo, mas também tem a desvantagem, ok? E aí, se no caso um médico, um geneticista pede pelo SUS, né, o SUS vai pagar. Mas por que o SUS vai pagar? Porque aquele médico tem uma suspeita clínica e quer investigar. Então, quando ele já tem uma suspeita, essa investigação ocorre e o SUS paga esse exame. Do contrário, o SUS só disponibiliza a pesquisa das 6 doenças que nós já conversamos anteriormente, tá? Então, sendo assim, o teste do pezinho indicou uma doença que a criança não teria, por isso essa desvantagem. E a coleta tardia, né, ou o transporte inadequado da amostra, a dieta da mãe, a dieta da criança, determinadas medicações, são alguns fatores que podem trazer falso positivo durante o teste do pezinho. Então, por isso que o SUS ainda não tem disponibilizado, apesar de ser um exame de extrema importância. Ninguém desqualifica, né, a importância do teste do pezinho ampliado. Só que essas questões precisam ser trazidas para a população, para que a gente possa entender o porquê que ainda não tivemos acesso. Então, quando a população, acredito eu,
quando, né, toda a população que realiza essa coleta estiver, né, com índices melhores de coletas ali contaminadas, acredito que o SUS disponibilizará sim, tá, esse exame para a população. Uma vez que a medicina preventiva é um movimento muito tímido ainda no Brasil, né? A nossa medicina é uma medicina de intervenção, é uma medicina que promove tratamento e cura. Dificilmente é uma medicina, né, ali que trabalha a parte preventiva, a parte de buscar a intervenção precoce. Essa não é a nossa medicina. Nós estamos ensaiando ainda os primeiros passos para essa nova geração. Tanto que quando a gente vai em um médico que pede exames antes de passar algum medicamento, né, a maioria da população já fica reticente. A galera quer sair com uma receita, porque por muito tempo era assim que a medicina no território nacional era exercida. Né? Agora a gente tem uma nova geração aí que está mudando, que é uma medicina que está trabalhando ali em evidências, e essas evidências são trabalhadas a níveis de exames para confirmação do diagnóstico. Então, pensando que o risco do resultado falso positivo precisa ser confirmado por exames complementares que são mais precisos, como por exemplo os exames genéticos, o SUS está reticente, né, em assinar essa PL que expandiria o teste do pezinho para pesquisar até 60 doenças. E no caso do teste da bochechinha, né, que ali está dentro da PL também, né, mas a gente ainda não tem informações precisas em relação ao teste da bochechinha sendo inserido ali como um tratamento ou um benefício que o SUS ofereça para a população. Essas são as informações que a gente tem mais atualizadas. Esse material eu vou estar encaminhando para vocês assim que a aula acabar. Vou estar encaminhando esse slide. Esse slide foi retirado da fonte do Ministério da Saúde e da fonte da Biblioteca Virtual em Saúde. É o que a gente tem de mais novo, de mais atualizado. Tanto na técnica de coleta, quanto na técnica de armazenamento e principalmente em relação aí a essa PL que está transitando e qual é a parte que o SUS fica ali reticente em aceitar com relação ao falso positivo e que, consequentemente, precisaríamos de um teste que comprovasse esse exame. Aqui no estado do Acre, nós temos à disposição médico geneticista. Faz parte do quadro do SUS um médico geneticista que avalia tudo isso, tá? Paralelo, tem essa clínica, que tem também médico geneticista lá, que está à disposição da população por alguns valores que, a meu ver, são valores até acessíveis, por ser exames que trazem ali uma comprovação e uma confirmação de uma patologia que talvez você levasse anos e anos e anos para descobrir. Então, R$ 1.100, se a gente fizer um grande esforço, a gente consegue pagar. R$ 1.600 também. Então, é um valor aí que está acessível. Uma vez que a gente paga exames, aí, por exemplo, as tomografias estão com valores estratosféricos, né? E só pesquisam um campo do nosso organismo. Um exame genético vai pesquisar toda a nossa cadeia de DNA. Então, a meu ver, não é muito caro, né? É um valor alto? É, mas não é um valor que a gente não consiga pagar, não é um valor impagável, né? Ninguém tem esse valor assim, rapidinho, na poupança para sacar e fazer o exame. Mas se apertar um pouquinho e houver a necessidade, não é um exame que você precisa vender a sua casa para você fazer no seu filho, né? Então, ali algo que o brasileiro ainda consegue arcar com esse custo, quando for necessário, porque do contrário, o SUS já disponibiliza toda a triagem neonatal. Esses exames são solicitados por médico geneticista quando, né, os pais querem fazer esse exame, disponibilizam desse valor, ou quando os médicos estão pesquisando alguma patologia mais específica, ok? Vocês têm alguma dúvida com relação ao material de hoje? Não? Se não tem nenhuma dúvida, encerro por aqui o nosso encontro de hoje. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário. Se houver algum imprevisto, eu aviso para vocês no grupo, tá? Vou encaminhar o material o quão rápido possível. Até o nosso próximo encontro.